Boa noite, irmãos. Nós hoje vamos continuar nossas lições sobre mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos ver uma personagem que ela teve uma vida difícil, sofrida certamente, mas que ela encontrou Jesus. E essa é a proposta que Deus tem para cada pecador. O encontro dessa pessoa com Jesus vai fazer o diferencial na sua vida. E nossa meditação de hoje está em Mateus capítulo 28. E nós vamos ver essa personagem que até pelo fato dela ter tido uma vida difícil, muito difícil, ainda hoje algumas pessoas acham que ela foi uma coisa, foi outra, mas nós vamos ver o que a Bíblia diz. Essa mulher, ela se chama Maria Madalena. Quem já ouviu aqui falar em Maria Madalena? Maria Madalena foi uma mulher que ela, quando Jesus estava aqui no seu ministério, aqui na terra, ela foi uma mulher que ela vivia no mundo, não um mundo mais ou menos pecador e difícil, mas terrivelmente pecador e terrível. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi uma mulher que Jesus expulsou demônios dela. Então nós sabemos que as pessoas que vivem nesse mundo, mesmo sem ter demônios, elas já têm uma vida difícil. Com demônios, aí se torna muito pior. Então vamos ver. Aqui no livro de Mateus, capítulo 28, ela se converteu. E ela foi aquela discípula, de Jesus, que ela esteve com Jesus durante toda a sua trajetória aqui, depois que ela se converteu. A Bíblia não diz quem era a família dela, quantos anos ela tinha, só diz que ela era de Magdala, por isso Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Como nós vimos, teve outros personagens da Bíblia que não dizia o nome, como a viúva de Sarepta, não dizia o nome dela, contou a história dela, tudo que Deus fez, mas não pronunciou o nome dela. Mateus 12, 43 a 45. Mateus 12, 43 a 45, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, aqui falando que a Bíblia diz que ela foi uma mulher que Deus expulsou demônios dela. 7 demônios. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aqui para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, não foi o caso de Maria Madalena. Ela se converteu e ao ouvir Jesus falando, e ela se converteu, e ela teve um ministério. Nós vemos aí que quando uma pessoa tem espírito imundo, em muitas outras passagens da Bíblia, a Bíblia diz que eles faziam muitas coisas porque essas pessoas sofressem, jogassem no chão, tivessem convulsões, outros ficavam gritando. E nós vemos que realmente é assim, Não sei se vocês já viram pessoas endemoniadas, mas elas têm esse problema, porque os espíritos, eles apelham demais uma vida. E a Bíblia diz que eles ficam ao nosso redor procurando alguém. Não foi só Maria Madalena, e nem será só ela que os espíritos maus vão perseguir. Não. Mas a Bíblia diz que nós precisamos
resistir a eles. Até o próprio diabo ele vai fugir de nós. E como é que nós podemos resistir ao diabo e às suas tentações e os espíritos maus? Aos pés de Cristo. E foi assim que Maria Madalena fez. Ela se converteu e ela teve uma vida todo pertinho de Jesus. Ela teve uma vida consagrada. Nós vamos ver hoje, desde que ela se converteu até o dia que a Bíblia termina de falar da vida dela, na ressurreição de Cristo, ela vai estar aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender com Maria Madalena. Apesar de quem foi ela no passado, não pode ser no futuro. Porque tem muita gente que diz, não, mas eu já fui isso, eu já fui aquilo, minha vida é uma desgraça. Não. Isso é a mensagem do diabo. A mensagem de Deus diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vou dar aliviar. Tomai sobre mim o meu fardo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Então Maria Madalena, ela encontrou Jesus, que a libertou dos espíritos maus, e ela com gratidão, porque uma pessoa que é atormentada por espíritos maus, realmente ela tem muito sofrimento na sua vida. É uma pessoa que Jesus contou muitas histórias por algumas pessoas que foram possuídas. E elas sofriam e eram atormentadas. Mas Jesus, ao sair, tirar elas, esses espíritos delas, dessas pessoas, essas pessoas que foram diferentes. Então, sua história é especial e interessante por causa das suas lutas passadas. E também pelo seu testemunho que ela teve de vida e foi mencionada nos 4 evangelhos 4 vezes. Quer dizer, ela teve uma importância, foi Deus achou por bem falar dela. E falar dela porque quando se fala de uma pessoa que foi atormentada, que tinha todo para ser uma destruída, ela foi uma vitoriosa. Por quê? Ela buscou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é que nos faz vitoriosos. Então eu vou ler aqui algumas partes que eu mencionei aqui sobre a história de Maria Madalena. Na história de Maria Madalena, acredita-se que ela viveu em uma pequena cidade de pescadores perto das costas do mar da Galileia. Era ali onde Jesus, lembra que Jesus ensinava, andava com seus discípulos lá no mar da Galileia, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas. Muitas pessoas aceitaram a Cristo e tiveram vidas mudadas quando Jesus estava fazendo o seu trabalho ali. E Maria Madalena certamente foi uma dessas pessoas. E na Bíblia está registrado que ela estava possuída por 7 demônios. Você pensa, um demônio apelha muito uma pessoa, e 7. E ela certamente deveria ser uma mulher atormentada. E ela viveu uma vida certamente de tristeza, de tribulação, de angústia. Mas ela teve o privilégio de encontrar Jesus. Muitas pessoas zombam, criticam daqueles que falam de Jesus e não sabem elas que Jesus é a felicidade de todo ser humano que existe. Ele começou o seu ministério, né? Foi ali que eu já falei. Esse encontro levou Maria Madalena a tornar-se uma das primeiras seguidoras de Jesus, que viajou com ele e com os outros discípulos. Eles faziam os trabalhos missionários, pregando o Evangelho. Maria Madalena era uma dessas mulheres. Maria Madalena, ela também foi purificada dos demônios. Jesus purificou ela dos demônios, limpou toda que a controlava, e a sua felicidade durou ao longo da vida, morte e ressurreição de Jesus. Que é como eu disse, Jesus. A Bíblia não fala depois de Maria Madalena, até porque
o Evangelho, a Bíblia, se encerrou as Escrituras. Então, certo demônio, ou certa doença, né, que a Bíblia diz que ela poderia ter, nos historiadores, poderia ser certa doença também, que cada coisa, o demônio tem, dizem, né, que cada demônio tem a sua especialidade. Cada demônio tem uma função para pegar você na sua vida. Então, poderia ser alguma dessas coisas. Mas desconhecida, não sabemos que na sua vida foi radicalmente mudada, salvo após seu encontro com Jesus. Sabemos que ela tinha 7 demônios, que poderia ser 7 enfermidades, atormentada por os demônios, mas que ela foi liberta, foi curada. Em vez de ser controlada e assustada, Maria Madalena tornou-se usada e confiante. Muitas pessoas, quando passam por muitos problemas, a pessoa fica tímida, fica com medo, fica nervosa, fica quieta. Maria Madalena não. Ela, depois que Jesus curou, ela ficou confiante e ousada para servir a Cristo. Ela confiava uma vida que excede e traz todos os benefícios. Não sabia que Jesus ele dava os benefícios a nós, ele que nos dá todas as coisas, e ele é que a tinha libertado daqueles problemas dos demônios. E ela se sente grata, gratidão. Todos nós devemos ser gratos pelo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. O que foi que ele já fez para mim? E muitas pessoas têm um cordão de amargura, ficam reclamando isso, daquilo. A Bíblia nos ensina a contarmos as bênçãos. Na história de Maria Madalena, ela é conhecida por financiar o ministério de Jesus com várias outras mulheres. Ela dava suporte financeiro ao trabalho de Jesus. Na história de Jesus, né, as mulheres, elas estavam, a Bíblia fala de umas 5 mulheres, que elas estavam muito próximas de Jesus. E entre elas estava Maria Madalena, que além de servir e de ser grata, ela financiava o seu ministério. Você tem plano, você tem feito o propósito de servir a Jesus e fazer com que o Evangelho, as suas novas de salvação, chegue a outras pessoas? Maria Madalena fez isso. Não está claro se ela era rica ou tinha muito recurso ou usava para apoiar o cristianismo que vivia. Sabemos que ela fazia. Se ela tinha muito, a Bíblia não diz. Se ela tinha muito, ela tinha pouco. Mas ela fazia isso. Maria Madalena estava presente na crucificação de Jesus. Ela teve o trabalho dela, acompanhando ele, financiando, até chegar à cruz. Jesus, Maria Madalena estava, né, com Jesus até o seu enterro. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Você sabia disso? Sabia não, né? Pois é. Uma mulher que Jesus libertou dos demônios, serviu a ele, financiou o ministério dele e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Quer dizer, ela foi uma privilegiada. Teve os discípulos, 12 discípulos, né? Mas eles não tiveram esse privilégio que Maria Madalena teve, de ser a primeira. Mas por que ela foi essa mulher que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado? Porque ela foi corajosa. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, né, que os covardes não entrarão no reino de Deus. E ela não foi uma covarde. A Bíblia relata, e nós vamos já ver, né, que quando sepultaram Jesus, colocaram lá no templo, teve uma história lá do pessoal que não acreditava em Jesus,
que vamos botar ele aqui, vamos tirar o corpo dele e vamos dizer que roubaram. Que roubaram o corpo porque eles não queriam admitir que Jesus ia ressuscitar. Mas isso é coisa de quem quer fazer as coisas erradas mesmo. Então, Maria Madalena, lá em Mateus capítulo 28, vamos ler lá o que Mateus 28 diz. Ela teve todo o seu trajeto de vida, quando se converteu com Jesus ensinando, pregando o Evangelho, tendo as suas dificuldades, tendo as pessoas necessárias para lhe ajudar, e Maria Madalena estava lá, com seu trabalho, com seu recurso e com a sua presença. Muito importante isso. Presença, ela estava pronta a gastar seu tempo com Jesus e seu ministério. E chega o dia que Jesus vai para a cruz, chega o dia da promessa, que Deus disse que ia vir o Salvador, lá em Gênesis capítulo 15, aliás, 3:15, e ela vai continuando, e ela vai e fica no seu trabalho, fazendo, e chega o dia do seu sepultamento. E ela vai. A Bíblia diz que ele foi sepultado, e de madrugada, no sábado, de madrugada, já para amanhecer, o domingo, ela sai para ir olhar o sepultado, o túmulo. Ela ia embalsamar, ela ia perfumar, ela ia lhe prestar homenagem. Ele já morto, mas ela teve a gratidão de ir lá com outras mulheres. E a Bíblia fala de outras mulheres aqui. Então, no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? No domingo, que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no domingo. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Ele tinha sido sepultado e ela sai de madrugada cedinho para ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste algo como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, a Maria Madalena, no caso, os anjos, os guardas lá que estavam pastorando, que eles achavam que ia resolver o problema, que se ia salvar o corpo, não iam deixar. E os guardas estavam mais para proteger. E no caso aí, tem terremoto, a pedra sai do lugar e Jesus ressuscita. Não tem mais. E os guardas ficaram com medo desse trem? Medo. E chega Maria Madalena, que não teve medo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, que era Maria Madalena e a outra, que era uma companhia, diz: não tem mais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vim ver onde ele jazia. E foi depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, ficou a mistura, não sabe se tinha medo ou se carregava. Jesus veio ao encontro dela e disse: ele estava por ali.
Jesus disse que aquele que crê nele, confia nele, nunca vai nos deixar. E ele diz para ela: salve. E ela, aproximando-se, abraçou-lhe os pés e o adorou. Então Jesus lhe disse: não tem mais. Olha, isso aqui é muito importante. A Bíblia tem muitos versículos que ensinam a nós não ter medo. Parece que tem 365 vezes na Bíblia, se eu não me engano, 360 vezes na Bíblia, que a Bíblia diz: não temas. Não temas que eu sou contigo. Não temas que eu te ajudo. Não temas porque eu sou teu Deus. E aqui é uma das referências que Jesus diz: não tem mais. Não tenha medo. E avisar a meus irmãos que se dirigiam a Galileia e lá me verão. Então, Maria Madalena, ela teve um privilégio especial que os próprios discípulos de Jesus, os 12, não tiveram. Não tiveram porque Deus escolhe a quem Ele quer dar o crédito. E Jesus lhe dá a Maria Madalena. Ele tem um versículo na Bíblia que ele diz que dá o que é dele a quem Ele quer. Como naquela história das parábolas, né? Do homem que contratou pessoas para trabalhar na sua seara, e um chegou de manhã e ele deu preço. Chegou no meu dia e ele deu preço. Chegou de noite e ele deu o mesmo preço. E um disse: eu trabalhei o dia todo e vou ganhar igual que não trabalhou o dia todo. Ele disse que é meu, dou para quem eu quero. E Jesus deu a Maria Madalena o privilégio de ser ela a primeira a ver o ressuscitado. Então, Maria Madalena, apesar de toda a sua história passada ter sido uma história triste, alguns até que historiadores, inventores, dizem que ela era uma prostituta, outros dizem que ela teve um caso com Jesus, mas é tudo história que a Bíblia não conta. O que a Bíblia conta é que ela foi uma mulher que Jesus teve o direito, ele quem dá o direito a ela ser a primeira a ver ressuscitar. Aí você diz: mas por quê? Não sei. Ele deu. E ele disse que dá, como eu disse, ele dá a quem ele quer o que é dele. Então Maria Madalena, ela foi uma mulher privilegiada. Muitos dos discípulos, muitas das outras mulheres poderiam também ter pedido, mas ela teve confiança e ousadia para ver que quando aconteceu aquilo ali, teve uns que fugiram e ela veio, olhou e tanto de início ela teve medo, mas ela voltou para olhar. E ela viu os anjos falaram com ela e depois até o próprio Jesus. Então, ser destemido e buscar a vontade de Deus é uma das coisas que nós aprendemos com Madalena. E estar no seu trabalho, na sua companhia e na sua dificuldade. Jesus, na hora do setor, da sua angústia, ela teve com Maria. Ela era uma das Marias que estava lá também na hora que Jesus foi crucificado. E ela foi a mulher que Deus deu o privilégio. Nenhum homem teve privilégio. Depois os discípulos viram a Jesus ressuscitado. Jesus mandou ela até avisar para os discípulos. E teve alguns até que não acreditaram, porque era uma mulher que estava dando uma anúncio. Naquela época, a mulher ela não tinha muito crédito. E nem quiseram acreditar de primeira mão, porque era uma mulher. Era só uma mulher que estava anunciando que Jesus tinha ressuscitado. E tem alguns, até historiadores também, que dizem que só dava crédito quando fosse duas pessoas que estivessem falando. Como é que hoje
a justiça, algumas coisas aí do mundo, só acredita com 2 pessoas contam a mesma história, aí já foi verdade. Mas se for só uma, não tem crédito. E Maria Madalena passou por isso. Porque os discípulos de Jesus achou, de primeira mão, que Maria Madalena estava falando. E foram olhar, porque não acreditaram. Então, nós vamos ver lições aqui que nós podemos aprender com Maria Madalena. Maria Madalena, ela, primeiro, era uma mulher que foi curada por Jesus. Então, a pessoa que Jesus disse que as pessoas só são curadas, aquele disse que vai a ele vai atrás e a pessoa aceita, quer. Porque quando a pessoa não quer, Jesus não vai nem empurra a porta. Então ela aceitou a misericórdia do Senhor Jesus. E ela nunca tomou isso como certo, né? Jesus foi curado, ela foi curada por Jesus e ela nunca tomou isso como certo. Ela o seguiu e viveu atentamente seus ensinamentos. Então ela viveu servindo, buscando e providenciando com seus poucos recursos ou muitos recursos o que ela precisava. Ela não podia voltar para o seu antigo modo de vida, ela sabia disso. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, né, tem até uma parte que diz que aquele que quer pode namorar, não pode mais olhar para trás. E ela fez isso. Não na sua vida, não depois de ter sido libertada. Ela era uma mulher que, depois que ela foi liberta, ela sabia, tem que prosseguir. Maria Madalena provavelmente não parecia alguém especial durante sua vida. Ela provavelmente era apenas referida como Maria, já que elas não usaram sobrenome neste período de tempo. E havia muitas outras Marias. Então, era como se fosse Maria Magdala, Maria, a viúva de Sarepta, porque não tinha sobrenome que usava como nós hoje usamos. Então, se referia as pessoas pela sua cidade, pela sua localidade de vida. Mas por causa da sua fé e seu exemplo, seu nome viveu na história muito além da sua vida terrena. Então ela é conhecida hoje como Maria Madalena. E hoje é interessante, né, quando a pessoa serve a Deus e tem uma vida digna. Mesmo como foi Maria Madalena, aquela mulher que era endemoniada, que certamente quando ela vivia assim, ninguém dava valor a ela. Mas aconteceu a transformação e a vida dela servia a Jesus, até hoje se fala Maria Madalena, né? Então, vejamos as lições, né? Maria conheceu Jesus quando ele a curou e expulsando 7 demônios de dentro dela. Não sabemos mais nada sobre a vida dela. A Bíblia nunca se refere a ela como uma prostituta, apesar do povo dizer que ela era prostituta. Não sei por que prepara essa história, não sei. Talvez os historiadores souberam alguma coisa, tenha acontecido alguma coisa do tipo, pelo fato dela ter sido endemoniada, né? Talvez os homens pegaram ela e fizeram alguma coisa com ela. Mas a Bíblia nem fala que ela era prostituta e nem fala que ela teve filhos. Fala que Jesus libertou ela de 7 demônios. Essa que a Bíblia fala. Também são apenas rumores que insinuam que ela também é a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Mas também nós não temos certeza. E lá está em Lucas. Mas ela tinha algo comum com essa mulher sem nome, né? Lá diz que ela foi enxugar os pés de Jesus. Ela também amava muito Jesus por curá-lo dos demônios dentro dela.
Ora, quem não ficaria, né? Que uma pessoa que tem 7 demônios apresentando na sua vida e de repente se sente uma pessoa liberta. Às vezes a gente tem só um problema, né? Quando se livra do problema já é felicidade demais. Isso é o demônio apresentando. Esta gratidão manteve Maria leal ao seu Senhor e servindo até o fim. Foi absolutamente inédito naquele tempo para uma mulher ser uma discípula de um rabino. Mas isso é exatamente o que Madalena era, uma discípula. Discípula pela discípula, aquela seguidora que está convicta que tem que fazer aquilo, e segue e ajuda e tenta ajudar de toda maneira. Ela seguiu Jesus, aprendeu com ele, serviu as suas necessidades físicas e deu um exemplo inovador para outras mulheres em todos os tempos, tudo por causa da gratidão. Ela era uma mulher grata, além de ser confiante, corajosa, ela era grata. Não sabemos muito sobre a vida de Maria Madalena antes que os demônios fossem expulsos dela, mas de como outros personagens da Bíblia são tratadas quando tiveram demônios. E nós vemos que os demônios, eles aperreiam, eles fazem muitas coisas ruins para as pessoas. Podemos adivinhar que ela não era a mulher mais popular da sua cidade. Quem é que dá crédito para o endemoniado até hoje? Ninguém. Então ela não era uma mulher que era admirada pelas pessoas. Ela provavelmente foi rejeitada. Lá vem a endemoniada. Não é assim que o povo diz? Isolada e sem esperança. E assim a vida de um endemoniado. Ela pode até ter experimentado profunda vergonha de ser possuída. Ou seja, como eu disse, os homens pegaram ela e abusaram dela. Mas nada disso impediu Jesus de curá-la. Jesus, ele disse que veio para salvar e buscar os que se havia perdido. E uma pessoa que é salva por Cristo, ela não tem o direito de se achar melhor que ninguém. Ela é apenas uma salva pelo amor e mérito do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo que invoca o nome do Senhor Jesus tem a oportunidade de ser liberto de muitos demônios, medos, dúvidas, solidão, rejeição, ansiedade e desesperação. Quando você o clama, ele libertará. Nascer de novo significa que você foi transformado em alguém que é capaz de se afastar de todo o pecado passado. Isso é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos justificados e nós somos santificados e nós seremos glorificados. Você se arrependeu e está perdoado. Passado, passou. O potencial para essa transformação acontece instantaneamente, mas aprendemos cada vez mais a cada dia, à medida que avançamos ao longo do resto da nossa vida. À medida que nós vamos aprendendo, é como lá a Bíblia diz, vai se despojando e se revestindo, vai tendo as coisas ruins e botando as coisas novas, as coisas de Deus. Começamos o processo de ser um discípulo de Cristo, continuamos nossa jornada com Sua palavra e Seu Espírito para nos ajudar. Com a ajuda do Senhor, podemos tornar-nos um canal de amor e graça para muitas outras pessoas, em vez de ficarmos presos no egoísmo do nosso orgulho. Então, Jesus nos liberta para que nós possamos proclamar para os outros que Ele é o Salvador. Nosso passado não importa quando somos filhos de Deus. Ou seja, o passado passou. Jesus nos liberta dos nossos erros e pecados passados.
Ele só não permite que você continue pecando. Todas as vezes que Jesus curou algumas pessoas, ele dizia: vai e não peques mais. Maria Madalena foi testemunha da crucificação. Ela viu as últimas palavras de Jesus na cruz. Tenho certeza de que ela deve ter se afastado daquilo que traz com seu espírito desenflado. Ela deve ter visto e ter ficado triste, porque ela gostava de ficar perto dele. Ela também viu José de Arimateia colocar o corpo de Jesus em um túmulo com uma grande rocha cobrindo a entrada. E José de Arimateia é porque Jesus não tinha um túmulo. Jesus disse que não tinha nem onde inclinar a cabeça. E José de Arimateia, a Bíblia fala que ele era um discípulo oculto. Ele seguia, acreditava em Jesus, mas ele não se manifestava. Mas no dia da sua morte, José de Arimateia, ele tinha um túmulo. Ele tinha condições de ter um túmulo. E quando os soldados viram que Jesus tinha morrido na cruz, José de Arimateia foi lá e pegou o corpo de Jesus e colocou no seu túmulo. Esse túmulo que Jesus estava, que o terremoto fez com que a tampa saísse, era de José de Arimateia. Talvez aí ele tenha até perdido o túmulo, né? Mas ele ganhou a vida eterna, porque ele era um discípulo. Ela pode ter pensado que suas esperanças estavam sendo seladas também. Será o que foi que Maria Madalena pensou, né? Pense um momento em que você esperava e desejava que algo de bom acontecesse. Você orou e rezou, você perguntou, você esperando que você iria receber. Mas, infelizmente, o que você queria não veio assim. Talvez Maria Madalena quisesse ficar mais tempo com Jesus. Como é que ia se sentir? Né? Como é que você se sente quando uma coisa que você queria muito? Todos nós tivemos esse momento em nossos pensamentos. Não eram diferentes dos pensamentos de Maria Madalena. Mas, se esperamos o suficiente, veremos que batizamos que esse dia bom não teria sido bom o suficiente. Deus quer dar o que é melhor, não o que é bom, o suficiente. Em momentos como este, é bom lembrar que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então, muitas vezes, nós pensamos, imaginamos uma coisa e nós achamos que vai acontecer daquele jeito. E o negócio vem, acontece diferente. E a gente acha que não deu certo. Deu certo assim. Deus fez melhor. Deus sempre faz melhor. Na manhã do domingo, quando um novo dia estava amanhecendo, ele tinha sido sepultado, né? E ela vai olhar Jesus. Maria visitou o mesmo túmulo. Ela e seus amigos tinham planejado ungir o corpo morto com especiarias e perfumes. Elas tinham programado que iriam lá no túmulo deixar lá alguma coisa importante que elas achavam que era perfumar aquele lugar, aquele sepulcro onde Jesus estava. De repente a terra tremeu e um anjo rolou para longe a grande pedra. É um espetáculo, né? Isso. Você ia olhar no defunto e de repente tudo se treme lá e as pedras saem do lugar e os guardas ficaram assustados com ele, correram. Maria e seus amigos recusaram em ficar assustados. Não tenha medo, você está
Quem você está procurando? O discípulo de Jesus, ele teve privilégio. E Jesus olha para ele e pergunta para ele: quem você quer que eu te faça? As pessoas que Jesus curou, Jesus perguntou para algumas delas: quem quer que eu te faça? E aqui Jesus pergunta, né? Quem você está procurando? De repente, até meu, né? Não tenha medo. Você está procurando, talvez ele olhou e viu a cara de Maria e dos que estavam lá próximos, tudo assustado, né? De repente, esse tremor lá, as pedras saem do lugar. E ele, ao olhar, talvez viu que elas tinham tido um pouco de medo. E ele diz: não tenha medo. Você está procurando o quê? Eu sei que você está procurando por Jesus. Ele não está aqui. Isso mesmo, discípulo. Deus diz que Ele vai mandar os anjos para nos ajudar. E aqui, o anjo, ele diz: você não sabe quem você está procurando. Você não precisa ter medo. Porque Ele já ressuscitou. Ele retirou para que eles não tivessem medo e que fossem contar ao discípulo. Jesus disse: olha, vocês não tenham medo. Eles queriam que Jesus, os discípulos ficaram trêmulos, né? Fugiram. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado, ele disse para os discípulos dele, Pedro negou. Jesus sabia que muitos dos discípulos não ficaram perto dele. As mulheres ficaram, as mulheres foram mais corajosas do que os próprios discípulos. É tanto que elas voltam. Ele também disse para dizer aos discípulos que ele iria encontrá-los na Galiléia. E aí onde aquelas mulheres não acreditam. Porque Maria Madalena vai dar um recado, né? Que Jesus mandou: eu vou lá. As mulheres olhavam para dentro do túmulo, estavam mesmo vazios. Eles estavam cheios de choque e de grande alegria. Eles correram para dizer aos discípulos que estavam esta grande notícia de que tinha visto Jesus. Você já pensou? Chega lá, alguém correndo: eu vi Jesus. Como se alguém, que era isso que muitas pessoas pensavam de Jesus, que eles achavam, né, que Jesus dizia que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas muita gente não acreditava, não. E é por isso que quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Porque primeiro era uma mulher que estava dizendo, e depois eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. E a Bíblia diz que bem-aventurado é os que não viram e creram. Por isso que nós precisamos crer no que a Bíblia diz. Quando Maria ouviu o seu próprio nome falado pelo Senhor ressuscitado, as suas dúvidas se infundiram em paz. Então ela ficou feliz. Ela reconheceu o Senhor. Ela ouviu uma voz audível, mas ainda hoje podemos ouvi-lo falando conosco. A Bíblia, Jesus disse que continua falando conosco. Jesus falou com Adão: onde tu estás, Adão? Foi? Jesus perguntava aos que eles curavam: o que você quer que eu faça? E Jesus em dois está perguntando: o que você quer mesmo que eu faça? Ele está fazendo a pergunta a nós. E vocês viram que Ele nos ouve. Nós tivemos uma grande prova essa semana que Deus nos ouve. Ele vê e Ele ouve. Nós nos sentimos dizendo: não temais, porque eu vos tenho remido. Chamei-vos pelo nome. Então Deus chama
Lucélia, Rosana, Neide, Edson, Laé, Carlita, e pelo seu nome. Lenice, ou cada um que vai aí. Ele disse que não rejeita nem o coração que vai aí, nem uma alma que vai contrita a ele. Ele disse que não rejeita. Como diz a canção, ele sabe o meu nome, ele conhece todos os meus pensamentos, ele vê cada lágrima que cai e ele me ouve quando eu chamo. Bem assim, né? Essas histórias. Então, Jesus também perguntou a ela quem ela estava procurando. Ela estava procurando um homem que foi crucificado e enterrado? Ou ela estava buscando o Senhor que foi crucificado, sepultado e ressuscitou? Ela estava procurando o que foi crucificado, sepultado e ressuscitou. É importante o que estamos procurando. Importante. O que nós procuramos? Nós procuramos ficar ricos aqui, nós procuramos ser felizes aqui, nós procuramos viver o resto da nossa vida aqui, ou nós estamos procurando sermos fiéis ao Senhor? Estar fazendo o seu trabalho, estar na sua companhia e estar com Ele até o fim da nossa vida. É esta uma questão importante para todos os que invocam o nome de Jesus. E é de extrema importância para as pessoas que ainda não acreditaram. Você o vê como um homem e um bom professor? Ou você vê como o rei dos céus? Quando buscamos primeiro o reino e a verdade, o resto da nossa jornada se encaixará. Os discípulos não acreditaram em Maria no início. Sua explicação perturbada provavelmente era demais para eles lidar. Mas Pedro e João correram para o túmulo para ver por si mesmos. Eles fizeram assim. Então correram lá, vamos olhar. Eles viram o túmulo vazio, mas ainda não conseguiram entender completamente as ramificações. Será que eles estavam sonhando? Eles ficaram com dúvida. Então Jesus aparece aos discípulos da Galiléia e ele até lhes deu a oportunidade de tocar suas mãos com cicatrizes. Tomé, ele estando presente, estando conversando com eles, e ele disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu botar a mão, o meu dedo, põe no escravo, onde ele foi crucificado. Aí eu vou acreditar. E Jesus mandou que Tomé disse. E Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Eles deveriam ir e espalhar esta maravilhosa boa notícia para todos pudessem saber que Jesus era exatamente o que ele disse ser. E ele disse o quê? Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus deu às mulheres a oportunidade de serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Ele confiou nelas para passar por esta maravilhosa boa notícia. E eles fizeram. Mas Maria viveu essas palavras. Vamos ver lá o que é que Colossenses 2, 6 e 7 diz. Então Jesus é aquele que nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de fazer tudo o que Ele quer que façamos. Colossenses 2, 6 e 7.
Como, pois, recebereis o Senhor Jesus, assim também andai nele. Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça. Então, ações de graça quando você tem uma maravilha que você estava pedindo essa semana, eu fiz muitas ações de graça para Jesus. Porque a Bíblia diz que eu devo orar, pedir, esperar. E quando eu receber, eu devo ser aquela pessoa que seja agradecida. Tanto, e aí, a Bíblia também diz, nem está alguém doente? Ore. E está alguém alegre? Cante louvores. E eu tive a vontade essa semana de fazer isso. E Deus me ajudou. E agora, assim como vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vocês devem continuar seguindo, desde suas raízes crescerem nele e desde suas vidas serem construídas sobre ele. Então a vossa fé se fortalecerá na verdade que vos foi ensinada e transformará de gratidão. Então, todo aquele que é salvo, que sabe quem é e sabe o que é agora, ele é um agradecido, é um grato, é uma pessoa grata. Ele sabe retribuir a Deus aquilo que ele merece. Gratidão, fidelidade. Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas a compartilhar a verdade do Evangelho com o mundo quebrado. Seu testemunho pede que você faça o mesmo testemunho para as pessoas, você testemunha com a sua vida que você faz. As pessoas ao seu redor estão sozinhas e se sentindo sem esperança. Por quê? Não hoje. Você não vai e conta as coisas. Você não conta o que já aconteceu. Jesus já fez isso também. A mulher lá do poço de Siloé, quando Jesus curou ela, salvou ela saiu correndo. De imediato foi transmitir às outras pessoas o que Jesus tinha feito por ela. Então, cada um de nós precisa fazer isso. Correr e contar os outros já fez. Essa semana foi uma semana que eu mostrei para muitas das minhas clientes que Jesus fez. E eu posso dizer a vocês que ele nos ouve. E que não devemos aprender com Maria Madalena. O nosso passado não importa. O que importa é o que somos e o que vamos fazer para Jesus. Amém?